I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, amigos! Partimos com 2 MiG-29 ucranianos para sua primeira missão, totalmente armados com mísseis de curto alcance para interceptar drones e mísseis de cruzeiro lançados pela Ordem Invasora contra uma infraestrutura civil. Atualmente, negocia-se a transferência de 14 MiG-29 poloneses desativados, mas o acordo ainda não foi fechado. Esperamos que ambos países cheguem logo a um acordo satisfatório para ambos. Vídeo divulgado em 4 de agosto pela Força Aérea Ucraniana. Registra o ataque de um MiG-29 dos defensores, que lançou ao menos 2 bombas GBU-39 americanas contra uma prensa a oeste de Shebekino, no Oblast de Belgorod, Rússia. Essa incursão integra uma campanha de operações de precisão em Mordor, contra pontes, estradas e represas, visando dificultar a logística da Horda na frente norte. Um par de soldados russos observa enquanto mosquitos de ataque ucranianos desmonta progressivamente seu sistema de lançadores múltiplos de foguetes grade de 122 mm pela Força Aérea Ucraniana. Desmontam progressivamente seu sistema de lançadores múltiplos de foguetes grade de 122 mm na região de Donetsk. De enviar drones até se certificar de que o Grad foi completamente desputinizado. Talvez não seja muito bom para a saúde do cinegrafista ficar olhando o processo de desmontagem. Mas vamos lá, se Ivan quer aparecer na próxima coletânea dos Pássaros de Magyar, quem somos nós para dizer que não? Na frente sul, um grupo de caminhões de carga dos invasores está parado em um posto de controle a pouca distância da ponte de Chongar, momento em que um deles é atingido por um mosquito Hornet. Ataques à logística pela ponte terrestre para a Crimeia mantêm intensidade e exploram gargalos da rota, tornando a vida dos turistas ilegais ainda pior. No dia 13, que pegou um sucesso para formas navais Magura, de última geração, como divulgado pelas Forças Aéreas Ucranianas. Ataque FPV, que foram utilizados durante os últimos dias de julho para atacar 2 sistemas de radar russos críticos para as defesas, conforme divulgado pela Ordem na Crimeia. Os alvos eram um veículo de comando do complexo de radar Potlet e um radar interrogador de identificação amigo ou inimigo, IFF, para o quadro. As plataformas Magura permaneceram em alto mar, lançando um enxame que cuidou dos alvos terrestres, o que representa o primeiro uso documentado em combate desses drones navais nesse papel de porta-aviões contra alvos terrestres pela família Magura para destruir 9 navios russos e danificar outros 5, além de neutralizar vários helicópteros e aviões de combate pertencentes à frota do Mar Negro da Rússia, utilizando mísseis antiaéreos e torretas controladas remotamente. A série Magura inclui as variantes de combate V5 e V7 capazes de realizar operações em enxame e que contam com comunicações avançadas e armamento modular. Ao transformar essas embarcações de superfície não tripuladas em plataformas móveis de lançamento de drones de ataque FPV de curto alcance, os defensores ampliaram o alcance efetivo dessas munições aéreas de baixo custo. Divulgado ao longo do tempo, a exposição de suas embarcações. Com a destruição desses 2 sistemas, amplia-se o uso dessas munições aéreas de baixo custo e alta precisão, ao mesmo tempo em que se minimiza a exposição de suas embarcações.
conseguiu-se degradar a cobertura de radar da costa, além de dificultar a diferenciação entre amigos e inimigos para as unidades aéreas russas da península. Já são conhecidas por abater aviões e helicópteros do próprio lado sem hesitar. Oferece aos defensores novas formas de causar dor de cabeça aos ocupantes ilegais da Crimeia. Os Magura e Sea Baby causam tantos problemas a Ivan, o pirata, que os invasores começaram a modificar seus 4 drones a jato para atacar formações de drones navais ucranianos detectadas no Mar Negro. Como podemos ver neste registro, onde se vê que os abutres russos agora estão equipados com sistemas de rastreamento óptico automático, capazes não só de seguir as embarcações ucranianas que se movem em alta velocidade perto da Crimeia, mas também de fornecer orientação de ataque terminal contra alvos de superfície pequenos e muito ágeis. O Ministério da Defesa russo informou que os Kiran-4 destruíram 2 veículos de superfície não tripulados ucranianos, conhecidos por serem pequenos e ágeis. O Ministério da Defesa russo informou que uma unidade transportava mosquitos de ataque e a outra era uma embarcação de guerra eletrônica, ambas a cerca de 80 quilômetros de Ochakov, Ucrânia. A configuração Seeker do Geran-4 apresenta um nariz redesenhado, com um sensor eletroóptico e visão artificial divulgados pela Força. A inteligência ucraniana informou que essa nova variante da família Geran foi introduzida nos combates no final de maio deste ano. Na frente sul, as unidades de sistemas não tripulados estão realizando uma campanha silenciosa, porém contínua, para destruir a infraestrutura energética utilizada pelas forças de ocupação russas. Para isso, forças de sistemas não tripulados fizeram ataques de precisão na noite de 3 de agosto, neutralizando 10 instalações energéticas críticas em Donetsk e Crimeia. Esta operação, com o nome código Crimean Switch Off, foi lançada no dia 1º de julho e já soma 187 alvos energéticos atingidos, incluindo subestações elétricas, usinas termoelétricas e instalações de distribuição de gás. Na Crimeia, no Oblast de Donetsk e em áreas adjacentes, representando uma forma avançada de guerra de desgaste, onde os defensores utilizam sistemas não tripulados, de baixo custo e produção em massa, contra alvos fixos, de alto valor, que exigem reparos de alto custo se forem atingidos. Essas subestações e geradores de energia alimentam os sistemas de radar, as baterias de defesa antiaérea, os nós de comando e controle, os sistemas de guerra eletrônica e os centros de abastecimento de combustível. Pela Força Aérea, capacidades aéreas ucranianas, apagões intermitentes ou a dependência de geradores que, por sua vez, consomem o escasso diesel disponível. Isso só vai piorar dia após dia. Na frente sul, um agricultor foi perseguido e atacado deliberadamente por um drone russo, em 4 de agosto, em um mercado de alimentos de Kherson, conforme mostrado em vídeo divulgado pela Força Aérea Ucraniana. Entrevista no hospital, onde contou que mostrou para o drone que estava apenas vendendo bananas, enquanto corria ao redor da sua caminhonete, onde também tinha tomates, pepinos, pimentões e alhos, os quais tentou mostrar para o russo, mas mesmo assim não conseguiu evitar que fosse atacado. Sua caminhonete foi destruída, mas pelo menos ele conseguiu salvar sua vida e a da esposa. Russos fazem ataques intencionais a civis, chamando isso de safari humano. Ainda bem que eles Menos mal que los invasores. vieram salvar a população russófona dos ucranianos maus. Na frente ecológica, a 57ª Brigada de Infantaria Motoriza da Ucrânia publicou imagens aéreas gravadas com drones que revelam a extensa contaminação ambiental nas florestas do distrito de Bobchansk, no norte do Oblast de Kharkiv. O vídeo mostra árvores densamente cobertas por milhares de quilômetros de finos cabos de fibra óptica quase invisíveis, deixados por drones russos de ataque na área.
Esses cabos, que formam redes tensas que se estendem pela paisagem, são um subproduto dos drones de ataque guiados por fibra óptica, que transmitem seus sinais de controle e vídeo por fibra em vez de rádio, o que os torna altamente resistentes a interferências. Os carretéis podem ter de 20 a 50 quilômetros e os cabos de incursões anteriores se acumulam rapidamente na zona cinzenta, formando armadilhas mortais para os animais, pois não são biodegradáveis. Embora tanto as forças russas quanto as ucranianas utilizem drones guiados por fibra óptica, a 57ª Brigada de Infantaria Motorizada atribui a densa acumulação de fibra óptica visível nas florestas às operações russas. Esses cabos até começaram a ser usados por algumas espécies de aves como material para construir seus ninhos. Olá, amigos! A tripulação de um navio mercante neutro registrou a intensidade dos ataques dos drones navais ucranianos no Mar Negro. Os que têm um perfil de asa delta, mas com aletas canard frontais, que são semelhantes aos Geran russos, e é possível vê-los enquanto passam voando a baixa altitude e diretamente sobre o convés do navio que filmava a ação, enquanto atacavam outros alvos na região. Um desses alvos coincide com o perfil do navio de carga Rorro Nadesta, de bandeira camaronesa, que foi atingido em um ataque com múltiplos drones em 3 de agosto, a aproximadamente 30 milhas náuticas do porto russo de Novorossiysk. Os drones ucranianos foram identificados como do tipo Sichen, que teriam cerca de 3.000 quilômetros de alcance e parecem operar com precisão deliberada, sobrevoando a embarcação, que não era o alvo, sem atacar, antes de continuar em direção à presa que selecionaram. Após a visita de um mosquito ucraniano, a posição de uma bateria Grad da Horta, um dos foguetes de 129 milímetros que estava na caixa de carga de um caminhão da unidade entrou em modo festa, lançando o veículo clássico em um passeio emocionante, mas breve, que só parou graças à intervenção de uma árvore, na rota de decolagem da nova nave das Forças Espaciais Zed. Ao menos por um instante, seu motorista soube o que é ser um cosmonauta da Rodina. Falando em veículos, em um novo vídeo publicado em 10 de agosto, podemos novamente testemunhar a intensidade da campanha de interdição da nova geração de mosquitos de alcance médio, dos defensores que operam atrás das linhas de frente, atacando as estradas da retaguarda russa, os quais se tornaram corredores perigosos, marcados pelos destroços carbonizados de centenas de veículos. Esta campanha de ataques busca bloquear logisticamente o sul da Ucrânia, graças ao uso sistemático de enxames crescentes de drones de ataque de alcance médio, capazes de operar a distâncias de até 300 quilômetros, os que perseguem caminhões-tanque, veículos de carga, estrutura ferroviária e ativos de transporte nos corredores entre Mordor e Crimeia. Ao focar em alvos logísticos vulneráveis e de alto valor, em vez de atacar posições fixas fortemente defendidas, os operadores ucranianos provocam um desgaste acumulativo que dificulta progressivamente o reabastecimento russo das unidades de linha de frente e das forças de ocupação. Na frente naval, na véspera de 7 de agosto, quando se comemora o Dia da Cidade de Yalta, os operadores do Grupo 13, a unidade de elite especialista da Inteligência de Defesa da Ucrânia, realizaram uma operação com plataformas de combate Magura, na costa sul da península da Crimeia, consistindo em um desfile de uma flotilha de embarcações de superfície não tripuladas, navegando em paralelo ao litoral e às praias da cidade, recuperando uma tradição militar anterior à ocupação, que consistia no desfile de uma flotilha de navios de guerra para saudar a cidade em seu dia. Segundo os comandantes da Marinha, o objetivo era enviar uma mensagem clara à comunidade internacional e aos invasores, reforçando que a Crimeia é Ucrânia. No vídeo, publicado pela Direção de Inteligência Militar, é possível ver vários drones navais multipropósito, Magura navegando perto da costa de Yalta, sob um céu completamente limpo, com suas câmeras a bordo, capturando em grande detalhe os hotéis, calçadões, além das montanhas e praias da cidade.
A presença de embarcações ucranianas levou as autoridades de ocupação a ordenar a evacuação das praias e das áreas costeiras, já que as forças russas abriram fogo contra a formação de embarcações ucranianas, danificando pelo menos uma delas, que encalhou e depois foi neutralizada por especialistas em explosivos dos invasores. O desfile de Yalta é mais que um espetáculo, mostrando como os defensores projetam poder naval em águas que a Rússia considera seguras, interferindo em atividades civis e militares. Em um importante centro turístico que neste momento está em plena temporada de férias de verão. Em um exemplo da importância do reconhecimento antecipado, os operadores da 68ª Brigada Aeromóvel Dovush neutralizaram um sistema de lançamento múltiplo de foguetes russo BM-20 e um Grad, que tentava se posicionar na região de Sudja. O alvo foi inicialmente detectado pela bateria de reconhecimento da brigada e posteriormente atacado pelos mosquitos da unidade de sistemas. Drones avispones de Dovush provocaram uma detonação massiva da munição do lançador, que eliminou toda a tripulação dos invasores. O BM-20 e um Grad continua sendo um dos sistemas de artilharia diária mais utilizados pela Rússia, capaz de saturar grandes áreas com foguetes de 122 mm em rajadas rápidas. Sua mobilidade o torna um alvo prioritário para as forças ucranianas, que buscam interromper o apoio de fogo inimigo próximo à fronteira. Este ataque mostra como o sistema de detecção em camadas impede que unidades russas estabeleçam posições de tiro na fronteira para atacar defesas ucranianas. A 68ª Brigada, formada originalmente como unidade de caçadores, em 2022 foi reorganizada como unidade aeromóvel no início de 2026. E destacou em várias ocasiões, nas suas redes sociais, o trabalho do seu batalhão de mosquitos, que conquistou reputação por caçar sistemas móveis de alto valor, da horda, incluindo a artilharia de foguetes, em vários setores da frente. Na frente logística, o Departamento de Estado dos Estados Unidos apresentou em 3 de agosto uma notificação ao Congresso do seu país, informando que a Turquia havia solicitado autorização para transferir um pacote de armas que inclui 70 mísseis balísticos M39 Atacams, 12 lançadores de foguetes de lançamento múltiplo M270 e 2.500 e 24 foguetes M26. Equipados com ogivas de submunição, de munição convencional aprimorada de duplo propósito e 47 mil projéteis de artilharia de fragmentação convencional M509, A1 de 203 mm. Isso é uma das expansões mais notáveis da capacidade de ataque de longo alcance de Kyiv nos últimos meses. A transferência, avaliada em aproximadamente 280 milhões de dólares, requer a aprovação dos Estados Unidos, já que foi o país que vendeu esse equipamento originalmente para a Turquia. O Departamento de Estado indicou que está disposto a dar sinal verde ao acordo, então só falta a aprovação da venda por parte do Congresso, que tem 15 dias para responder. Embora se preveja que a transferência ocorra sem obstáculos, o que pode permitir que as entregas comecem no final deste mês ou início de setembro. Os 12 lançadores M270 representam todo o inventário operacional da Turquia desse sistema. Essas plataformas, com maior blindagem e capacidade do que os HIMARS sobre rodas, podem empregar tanto foguetes de 227 mm quanto toda a família de mísseis Atacams. Os mísseis M39 Atacams, que também estão incluídos no acordo, têm um alcance de 165 km e carregam uma ogiva de fragmentação de 560 kg que dispersa 950 submunições M74. Embora utilizem orientação inercial em vez de GPS, continuam sendo eficazes contra concentrações de tropas, posições de defesa aérea e nós logísticos. O alto número de foguetes para o HIMARS permitirá operações mais intensas, o que pode ser muito útil para a Ucrânia ao tentar fechar o corredor terrestre para a Crimeia.
Por sua vez, os projéteis de artilharia de 200 e 3 mm permitirão aumentar a atividade das baterias de artilharia autopropulsada pesada 2S7, Pion e M110, que a Ucrânia opera e que vinham enfrentando problemas para ter munição suficiente para operar de forma constante. Às vezes, com certeza, alguns de vocês pensam: como é possível que os ucranianos continuem lutando? Vejam, um jornalista pergunta ao soldado se ele se voluntariou e por quê. Ele apenas diz que seu filho morreu, por isso foi à guerra. Olá, amigos! Começamos com a câmera de um drone russo que está emboscado, que registra como um mosquito ucraniano passa sobre sua posição. Usa um laser de alta potência para danificar as fibras dos cabos ópticos, fazendo o feed do drone russo perder conexão em 1 segundo. Ao que parece, o laser faz com que o cabo absorva uma grande quantidade de luz que se transforma rapidamente em calor, danificando o cabo de controle, que normalmente são finos filamentos de vidro ou polímeros rodeados por uma fina camada protetora. Teremos que ver se essa solução vai se popularizar nos próximos meses ou se vão tentar outro tipo de soluções mais mecânicas. Ambos os lados estão buscando alternativas para eliminar os drones controlados por fibra óptica que se transformaram em uma grave ameaça. Como mostra este vídeo de um drone russo de reconhecimento, dezenas de mosquitos de ataque dos defensores aguardam em um trecho da estrada, na linha de frente, prontos para dar a tradicional recepção ucraniana a qualquer invasor Z que passar. Para mim, esse registro também é um claro indício de que os ucranianos estão utilizando sistemas de controle por inteligência artificial para operar seu enxame. É difícil crer que tenham tantos operadores de drones para controlar tantos mosquitos em área tão restrita da linha de frente. Senhores, acho que Ivan vai se divertir ao tentar passar por aqui. Falando nisso, isso é interessante. Neste registro, podemos ver uma sequência de ataque autônomo terminal de um mosquito de médio alcance, equipado com um módulo de guiagem Lupines THL-1. O operador inicia o processo, apontando o alvo que é identificado com precisão. Ao se aproximar, o sistema realiza a aquisição do alvo. Devido à interferência eletrônica Z, o operador perde o controle, momento em que o sistema prossegue com o ataque de forma autônoma. O impacto é confirmado por outro mosquito que chega à estação para seguir com os alvos restantes. Este sistema de guiagem terminal, desenvolvido pela The Fort Law, tem baixo custo e está sendo rapidamente integrado em vários mosquitos de ataque, o que resultou em um aumento das massas de conflito de Assad. Os invasores também estão enfrentando um verão muito quente na Estrada da Morte, que liga o sul da Rússia à Península da Crimeia, onde comboios de caminhões que levam combustível e suprimentos às forças de ocupação são atacados continuamente por drones ucranianos de médio alcance. Para se protegerem, os invasores estão usando equipamentos de defesa aérea móvel, que, a julgar pelas imagens deste registro, me parecem ser tão ou mais perigosos para os caminhões do que os próprios mosquitos ucranianos. Por que digo isso? Pois porque eles estão atirando em uma estrada que é reta, e essas balas em algum momento não muito distante vão se render à lei da gravidade, caindo sobre os próprios caminhões do comboio ou simplesmente sobre outros veículos. De qualquer forma, Ivan está sempre inovando e neste caso eles nos mostram o uso do seu novo sistema anti-drones de 500 milhões de rublos por unidade, o S-Palo 5000. Completamente silencioso, amigável com o meio ambiente, que não requer baterias nem manutenção complexa. Por quê? Por que investir em guerra eletrônica ou lasers, como os ucranianos, se dois orques com galhos conseguem o mesmo resultado? Ivan acredita que para problemas atuais, o ideal é usar soluções paleolíticas. O meme vira realidade de novo. Nada.
Na frente de Donetsk, operadores de drones Mosquito da 12ª Brigada de Forças Especiais Azov da Guarda Nacional da Ucrânia destruíram um comboio de mais de 50 veículos russos reunidos a 20 quilômetros da linha de frente, acreditando estarem fora do alcance ucraniano. No entanto, sua posição e a composição da força já haviam sido detectadas pelos drones de reconhecimento dos defensores, que rapidamente coordenaram o envio de um grande enxame de drones Mosquito de ataque que se lançaram sobre a coluna de veículos estilo Mad Max de Divan, composta por carros, vans, caminhonetes, quadriciclos, caminhões Kamaz e até mesmo uma peça de artilharia, todos os quais foram sistematicamente destruídos antes que pudessem sequer se mover para a linha de frente para lançar sua incursão perto do assentamento de Sofitka. Os efeitos do ataque são visíveis no local, conforme vídeo de outro invasor que passou pelo setor, mostrando em detalhes a estrada totalmente coberta por restos carbonizados de carros, caminhões e veículos civis. Este evento nos mostra a capacidade que os defensores desenvolveram para contar com uma grande quantidade de drones de ataque na linha de frente, que podem se concentrar rapidamente em alvos de oportunidade a grande distância da linha de frente. Diante das crescentes perdas de veículos blindados em todo o teatro de operações, os comandantes russos estão recorrendo ao uso massivo de veículos civis e sem blindagem, não apenas para realizar tarefas logísticas, mas também diretamente para participar de missões de assalto sem apoio de blindados. Neste caso, a decisão de concentrar mais de 50 desses veículos leves em um só lugar acabou sendo catastrófica. A unidade de forças especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia continua batendo novos recordes de neutralizações e informou que conseguiu promover a categoria de Splatnik da Operação Militar Especial Z mais de 50 mil invasores em apenas 6 meses. Os soldados da Alfa operam em múltiplas frentes, onde se especializaram em dizimar diariamente os orcs que tentam avançar. O trabalho deles é tão eficaz que em uma semana neutralizaram cerca de 1.300 invasores. Na verdade, fiquei surpreso ao saber que a Alfa disputa com a Brigada 414 a liderança em orcs desmilitarizados durante o último ano. Algo que eu não esperava, mas que se explica porque os membros dessa unidade preferem ou preferiam manter um perfil mais discreto para cumprir melhor seu trabalho. Parece que estão deixando essa política, pois começaram a compartilhar suas atividades com mais frequência. Tudo isso visa esclarecer aos futuros recrutas da Horda o que os aguarda quando forem mobilizados após as eleições de setembro em Mordor. Neste registro, os soldados do Regimento de Assalto 225 compartilham as diferentes ações de combate que realizaram contra os invasores. Depois disso, recuperaram documentos de identificação de pelo menos 144 invasores. Documentos esses entregues aos oficiais de inteligência para investigar a origem dos soldados. Este trabalho busca identificar as unidades às quais pertencem e dados que ajudem a entender o que Ivan pensa e planeja nesse setor da linha de frente. Essas identificações foram coletadas durante pelo menos uma semana de combate por vários grupos de assalto. De qualquer forma, não é só isso que o 225º Regimento está coletando, já que durante as operações na região de Ternubat e Vozvizivka, também conseguiu incorporar 64 novos membros ao fundo de troca de prisioneiros, o que permitirá que 64 defensores finalmente possam voltar para casa. Terminamos com o soldado das Forças Especiais Ucranianas. Com seu equipamento tático completo, achando que ninguém está olhando, ele faz alguns passos de dança dentro de um centro de treinamento durante exercícios militares internacionais realizados no início de julho. Câmeras de segurança registraram o momento enquanto outros funcionários em áreas próximas seguiam com suas tarefas. Embora o pessoal de operações especiais geralmente seja retratado como durões e sem muito tempo para o humor, esse momento revela que até mesmo um deles precisa de um momento para relaxar.
mesmo sob o peso do equipamento, das armas e das altas exigências de um treinamento multinacional. Olá, amigos! A tripulação de um navio de carga turco presenciou como os russos, em seu desespero para proteger da onda de ataques que está dizimando seus navios no Mar Negro, começaram a usar helicópteros de ataque Kamov K-50 e 2 Alligator para interceptar os drones de ataque FP-1 ucranianos, que continuam atuando contra os navios que tentam se aproximar dos portos russos. Acho que seria divertido instalar um par de mísseis Stinger em um dos drones ucranianos para deixar as missões de interceptação de Ivan, o aviador, mais emocionantes. Eu me daria por satisfeito se um par de drones navais Magura, equipados com mísseis infravermelhos Sidewinder, estivesse esperando por eles em uma emboscada. Que belo show de luzes se formaria! Um drone russo patrulhava a zona cinzenta e localizou um drone terrestre ucraniano com 6 mosquitos de ataque escondidos em um bosque à espera de invasores. O robô e o enxame que ele levava foram destruídos, mas isso mostra como os defensores buscam lançar drones de ataque perto da linha de frente para ampliar seu alcance na retaguarda de Ivan. Em uma demonstração de como a linha de frente avançou pouco, os defensores da unidade Pistachka, ou Pássaros, mostram o sinal de vídeo em alta qualidade que um de seus mosquitos conseguiu obter ao percorrer as ruas da destruída cidade de Bakhmut. O invasor era um drone de ataque com um cabo de fibra óptica de 50 km em missão de combate. Como vemos na parte inferior da tela, a palavra armado indica que está pronto para um encontro do terceiro tipo se houver invasor. Além do fato notável de que os mosquitos ucranianos ainda conseguem voar sobre Bakhmut, para mim esse registro é mais uma prova que contradiz aquele discursinho eterno dos rusófilos que vivem dizendo como seus ídolos continuam avançando sem parar. Eles avançaram menos de 50 quilômetros em 4 anos. Na frente de operações especiais, neste registro, vemos operadores da unidade SPEC-TR-33, uma formação especializada em mergulho de combate que atua sob a unidade especial Timur, da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Enquanto isso, realizam com todo o equipamento um exercício de reconhecimento em uma área com múltiplos obstáculos submersos. SPEC-TR-33 atua como componente especializado em mergulho de combate da Unidade Especial Timur, um grupo de elite formado por diferentes equipes altamente treinadas. Famosas por suas missões complexas de reconhecimento, sabotagem e ação direta em terra, mar e ambientes híbridos no interior de territórios disputados ou ocupados. Na frente tecnológica, a inteligência de defesa da Ucrânia confirmou que a Federação Russa congelou a produção em série de seus drones de ataque, Geran-3 movidos a jato, e direcionou toda a sua capacidade industrial para a boa produção da variante avançada, Geran-4. A medida foi forçada pela eficácia dos drones interceptores e pela densa defesa aérea em múltiplas camadas que protege a Ucrânia. Segundo a avaliação de inteligência divulgada esta semana, as linhas de produção da Horda agora fabricam o Geran-4 com estrutura radicalmente redesenhada, otimizada para maiores velocidades devido à aerodinâmica e integridade estrutural aprimoradas. As principais melhorias de desempenho do Geran-4 incluem uma velocidade máxima de até 500 km por hora em comparação com os 300 do Geran-3. Porém, o maior consumo de combustível limitou o alcance operacional a 550 km, metade dos 1.000 km do Geran-3. No entanto, a ogiva de combate é de até 90 kg superior aos 50 do seu antecessor. Os serviços de inteligência ucranianos estimam que o custo unitário do Geran-4 está entre 370 mil e 200 mil dólares, um aumento considerável em relação ao modelo anterior que custava apenas 1.000. O preço mais elevado reflete a incorporação de motores turbojato de fabricação chinesa Telefly.
Essa mudança ocorre após fábricas russas reduzirem temporariamente a produção de drones para adaptar as linhas à fabricação de sistemas com turbojato. Nos recentes ataques em massa, os drones propulsionados por jato já representaram até 50% dos pacotes de ataque. Isso forçou as forças ucranianas a depender mais de caças-bombardeiros e mísseis antiaéreos de curto alcance como Igla, Stinger e Mistral. Embora o Geran 4 ofereça maior velocidade e capacidade de carga útil, seu alcance menor e seu alto custo unitário podem limitar a magnitude dos ataques em massa que Ivan poderá realizar. A rápida evolução dos sistemas Geran mostra a capacidade de adaptação da indústria de defesa russa, que é cada vez mais dependente de sistemas de propulsão chineses importados. Essa situação certamente exigirá o desenvolvimento de novas variantes substitutas. Esperemos que los resultados se comiencen a verlo. Frente de sanções estratégicas. Durante a madrugada de 12 de agosto, as forças ucranianas lançaram um dos ataques mais complexos e de maior alcance da guerra, contra a principal base naval russa ativa no Mar Negro e a infraestrutura de exportação de petróleo e grãos de Novorossiysk, no Krai de Krasnodar. A operação noturna foi descrita pelo presidente Zelensky como um assalto multidomínio único contra um alvo a mais de 300 quilômetros da linha de frente, usando drones a jato Palyanitsia, mísseis de cruzeiro antinávio Neptun e drones navais de ataque. As defesas aéreas e navais de Ivan El Pirapirata responderam ao ataque, iluminando a noite sobre a costa do Mar Negro com intensas rajadas de projéteis traçantes e feixes de refletores, enquanto centenas de drones ucranianos se aproximavam pelo ar e pelo mar. As imagens da batalha mostraram um intenso fogo antiaéreo, interrompido por clarões no ar e no solo, misturados a colunas de fumaça preta de várias áreas do porto. Pela manhã, os dados do satélite FIRMS da NASA confirmaram múltiplos focos de incêndio na área portuária, especialmente perto do complexo do terminal petrolífero de Cheshkaris, dos tanques de armazenamento de combustível do porto e das instalações adjacentes à base naval. Funcionários ucranianos confirmaram impactos bem-sucedidos contra posições de defesa antiaérea, cais e infraestrutura portuária. Uma avaliação do Estado-Maior indicou que as fragatas Almirante Makarov e Almirante Essen, que são portadoras de mísseis de cruzeiro Kalibr, uma corveta lança-mísseis Buyan M e o navio patrulha Vassily Bykov, foram danificados. Outras vítimas da incursão foram um radar de uma bateria antiaérea S-300, um grupo de fogo móvel e infraestrutura em vários cais. O porto comercial também foi bastante danificado, incluindo 2 dos maiores terminais de grãos de Novorossiysk, que suspenderam operações após danos em galerias de carga, elevadores e infraestrutura. O complexo de exportação de petróleo de Cheshkaris, um ponto-chave para as exportações russas de petróleo bruto e derivados, registrou incêndios e danos estruturais. Novorossiysk é um dos portos por onde é exportada uma parte substancial do grão da Rússia, que é o maior exportador mundial de trigo. A suspensão temporária dos terminais provocou aumento imediato no preço dos contratos futuros. Na cidade também houve danos significativos, e foi relatado que mais de 21 edifícios foram atingidos pelo fogo antiaéreo russo e pelos destroços dos drones ucranianos abatidos. Literalmente, no dia anterior ao ataque, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, havia pedido ao governo ucraniano que suas forças não atacassem os navios que entram ou saem do porto de Novorossiysk, pedido ao qual os defensores atenderam, mas ninguém disse nada sobre não atacar o porto. Muito bem jogado, senhores, muito bem jogado. Olá, amigos! Um soldado ucraniano está de guarda na linha de frente quando percebe que algo se move perto de sua posição e, com não pouca surpresa, percebe que é uma lagarta invasora tentando passar sem ser detectada. Ele comenta a situação com seu colega, então decidem chamar um mosquito para cuidar de eliminar o vizinho incômodo. Eles não vão interromper o almoço por isso.
Esta é uma foto de ação, tirada da câmera de um mosquito ucraniano. Isso nos permite ver como o artilheiro de uma caminhonete de defesa aérea móvel dos invasores decide aplicar aquele velho ditado: melhor que digam que aqui correu do que aqui morreu. Além disso, mostra que a unidade possui sistema de interferência eletrônica, assento para o artilheiro, metralhadora leve no pedestal e suprimentos de munição e combustível. Não culpo Ivan por pular para evitar o mosquito. O que eu realmente me pergunto é o que o colega dele dentro do veículo pensou ao ver seu companheiro voando pela lateral. Outro invasor que não teve um bom dia foi o drone de ataque estratégico Shahed, abatido pelas defesas antiaéreas ucranianas. Infelizmente, ele caiu sobre uma estrada movimentada, onde por muito pouco não esmagou um dos veículos civis que passavam pela via. Mais uma prova do dano que os abutres de Ivan causam e da dificuldade dos defensores em eliminá-los com segurança. Aqui vemos como um helicóptero russo K-50 e 2 Alligator perseguem um drone Iska classe Maya em algum lugar no interior de Mordor. Esse tipo de mosquito de baixíssimo custo é lançado para atuar como isca em eixos de ataque simulado, para atrair a atenção das defesas aéreas de Ivan e assim afastá-las dos eixos de ataque reais. E este vídeo mostra que essa estratégia está funcionando perfeitamente. Apesar do esforço das iscas de mosquitos, ainda é preciso atravessar o intenso fogo antiaéreo russo, como mostra este drone FP-1, que está tendo um dia bem difícil no percurso, mas que finalmente consegue atravessar a barreira para completar sua missão. Caramba, é como assistir Star Wars, e assim como na Guerra nas Estrelas, os Stormtroopers aqui também não conseguem acertar nada. Em 11 de agosto, um ataque de drones ucranianos de longo alcance paralisou totalmente as operações na refinaria de petróleo de Orsk, no Oblast de Oremburgo. Segundo o governador de Oremburgo, prevê-se que os reparos durem até 6 dias, pois os impactos danificaram as 4 unidades de destilação atmosférica a vácuo da refinaria. Essas unidades não podem ser consertadas por serem estrangeiras e as sanções impedirem a compra das peças necessárias. Isso paralisou a planta e a região precisará importar combustível de outras partes da Rússia. O alcance do ataque também foi registrado pelos satélites Firmes da NASA, que detectaram incêndios extensos dentro do complexo da refinaria. A planta está localizada a 1.470 quilômetros a sudeste de Moscou, perto da fronteira com o Cazaquistão, e tem uma capacidade de processamento de 6 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano, que utiliza para produzir gasolina, diesel, combustível de aviação, óleo combustível e betume, abastecendo principalmente a região dos Urais. Como resposta ao ataque, as autoridades de Oremburgo impuseram restrições de combustível a partir de 12 de agosto, que incluem o racionamento em dias pares e ímpares, de acordo com a placa do veículo. Um limite de 15 litros de gasolina por compra e de 30 litros para o diesel, além de uma proibição total de encher galões com combustível. Das 287 estações de serviço da região, aproximadamente 80% permanecem operando com prioridade para veículos de emergência e especializados. Também na mesma frente, em 10 de agosto, as forças ucranianas atacaram com sucesso e danificaram gravemente o maior complexo petroquímico da Rússia, localizado no interior da Sibéria Ocidental, a mais de 2.000 quilômetros da Rússia. O ataque contra a planta da Sibur, em Tobolsk, região de Tiumen, obrigou a suspensão indefinida das operações. Nos vídeos de testemunhas, é possível ver incêndios nas instalações e uma densa coluna de fumaça. Fumaça preta sai das torres e estruturas industriais do complexo, confirmando a destruição causada pelo impacto de vários drones. As unidades Deep Strike das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, operando em coordenação com o movimento de resistência russo Chornaya Iskra, ou Faísca Negra, reivindicaram a autoria do ataque. Os mosquitos de ataque viajaram mais de 2.000 quilômetros na Federação Z para atingir com precisão a unidade central de fracionamento de gás.
A planta representa aproximadamente 40% da produção total de gás liquefeito de petróleo da Rússia, com cerca de 6 milhões de toneladas métricas anuais. Cerca de metade desse volume serve de matéria-prima para operações petroquímicas na própria planta de Tobolsk. Além do GLP, o complexo é um importante produtor de polímeros básicos e outros produtos químicos de uso duplo, como butadieno, isobutileno, anidrido maleico e MTBE, que são utilizados na produção de combustível para foguetes, combustível de aviação, materiais compostos para veículos aéreos não tripulados e gasolina de alta octanagem. No setor tecnológico, os invasores desenvolvem uma alternativa nacional à Starlink e parecem muito perto de alcançar esse objetivo, já que a rede russa de satélites de banda larga, Rassvet, desenvolvida pela empresa aeroespacial privada Burio 1440, ultrapassou o limite operacional crítico, oferecendo 2 janelas de comunicação diárias de mais de 1 hora cada sobre o território ucraniano. Até 31 de julho, 12 dos 16 satélites Rassvet-3, lançados em 23 de março de 2026 do cosmódromo de Plesetsk, já atingiram sua altitude operacional. Eles estão a 550 quilômetros. 3 satélites seguem subindo em órbita e um foi perdido, provavelmente por defeito de fabricação. Dados de rastreamento orbital mostram que a formação cruza o campo visual da Ucrânia 4 vezes ao dia, e em 2 desses ciclos alcança altitude suficiente para conexões estáveis. O resultado são pelo menos 2 horas diárias de cobertura útil, permitindo transferência de dados com alta largura de banda. O segundo lote de 16 satélites lançados entre meados e o final de julho de 2026 está em fase de posicionamento. Prevê-se que o grupo alcance a altitude operacional entre outubro e novembro, podendo dobrar as janelas diárias de comunicação e aumentar a cobertura acumulada para 4 a 6 horas. Após perder o acesso à Starlink da SpaceX, os invasores buscaram alternativa própria para reduzir a dependência de sistemas estrangeiros. Apesar de a constelação atual ainda estar longe da cobertura contínua da Starlink, ela é a primeira capacidade própria de comunicações via satélite de banda larga, disponível às forças russas no espaço aéreo ucraniano, permitindo ataques russos de longo alcance com drones e bombas inteligentes de precisão. Os russos poderiam futuramente oferecer essa capacidade aos iranianos em seu conflito com os Estados Unidos, em resposta à permissão de uso do Starlink pelos ucranianos. Após 5 anos de invasão não provocada pela Ucrânia, Horda Z. Acho que é bom lembrar de vez em quando que os ucranianos que continuam lutando até hoje, em sua maioria, eram apenas civis que levavam vidas tranquilas e produtivas, mas que foram forçados a lutar por sua liberdade e pela sobrevivência de seu povo e de sua nação. Um grande salve para todos vocês, heróis! Se quiserem mais conteúdo sobre a guerra na Ucrânia, visitem nossos 2 novos canais, onde trazemos informações em formato diferente. Não deixem de conferir. Lembrem-se de visitar o nosso Patreon, onde por apenas $1 vocês terão acesso a uma grande quantidade de vídeos sem censura e documentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.